Boa noite. Espero que você... Vou colocar o tema aqui, vou aproveitar e vou fixar o tema. Como as crianças reagem às barras de Access. Vamos lá, galera. Consegui. Opa. Olá, pessoal. Oi, Tatá. Oi, Gisele. Eu vou chamar, tô só esperando a Luciane entrar pra gente chamar ela aí. Vocês estão me ouvindo bem? Hoje eu tô com fone. Oi, Judson. Obrigada por participar. Oi, Nilo. Muito obrigada. Vocês estão me ouvindo bem? Porque eu tô com fone aqui. Por favor, vocês me respondam se estão me ouvindo bem. Tô só esperando a Luciane entrar pra gente conversar com ela, pra gente chamar. Que bom, Gisele, que tá tudo ok. Que bom. Oi, Fabrício, tudo bem? Que bom que você tá por aqui. Vamos falar de um assunto muito legal relacionado à criança, que são as barras de Access. As barras de Access funcionam da seguinte forma, né? Oi, Michele, muito obrigada por estar aqui. As barras funcionam da seguinte forma. O facilitador, né? Ele consegue tocar 32 pontos na cabeça da pessoa, na nossa cabeça, e cada ponto desse ativa uma área no nosso organismo, na nossa mente. É quase que os terapeutas costumam dizer que é quase uma reprogramação mental. E por que funciona tão bem com as crianças? Porque as crianças têm mais facilidade de deixar fluir, não é isso? Obrigada, Fabrício. Oi, moda exclusiva, tudo bem, Adriana? As crianças têm mais facilidade de deixar fluir. E por conta disso, eu chamei a Luciane, que é uma facilitadora, psicóloga há muitos anos, muito renomada na nossa cidade, conhece muita gente, conhece muito do assunto das barras de Access, vai conversar com a gente sobre esse assunto. Ainda não começamos a live porque ela ainda não entrou por aqui. Luciane, vamos lá, estamos esperando por você, estamos ao vivo aqui esperando por você. Temos pessoas que queremos conversar. E, gente, eu vou aproveitando para pedir uma coisa para vocês. Por favor, coloquem um coraçãozinho. Eu sei que tem gente já apertando aí. E se puderem, apertem no aviãozinho e avisem para outras pessoas que essa live já começou, né? Pessoas que talvez não sejam, né? Pessoas que pode ser que não sejam meus seguidores, mas que possam gostar desse assunto, possam falar sobre esse assunto. Quem tem criança em casa, estamos na época da pandemia, muitas crianças estão sofrendo de ansiedade, com outros problemas, e as barras de Access, elas podem ajudar. Essa é uma técnica que está sendo muito difundida em nosso país, mas ela já existe há quase 3 décadas nos Estados Unidos. Ela foi inventada por um americano, né? Por um americano que descobriu essa técnica aí. Existem artistas como a Fernanda Souza, por exemplo, que eles estão trabalhando, né? Eles estão usando as barras como facilitadores mesmo, porque para que a vida seja mais tranquila. Oi, meu amor, muito obrigada. Aqui na live para curtir com a gente também. Vamos lá, pessoal. Luciane, cadê você? Tô esperando você. Eu vou mandar um directzinho para ela para saber se ela já chegou. Se ela tá por aqui, né? Por que ela não entrou ainda? Eu acho que ela tá esperando um direct meu. E é por isso que a gente decidiu falar sobre esse assunto. Eu tenho muita curiosidade sobre as barras de Access. Já conversei com a Luciane, já conversei com outras pessoas que fazem e gostam muito. A minha amiga Clícia Cruz e o marido dela, o Leandro, eles fazem sempre, gostam muito. Tudo que vem facilitar a nossa vida, trazer mais tranquilidade para a nossa mente, porque o nosso corpo, ele responde à nossa mente. Muitas vezes a gente tem aquela mágoa guardada, aquela raiva, aquela crença limitante, tudo isso a gente pode conversar, a gente pode abrir o coração e conseguir ficar livre disso com as barras de Access. E é claro, tudo nessa vida, né, depende do paciente, né, depende de quem está recebendo.
facilita bastante, não é isso? Deixa eu mandar aqui mais um directzinho. Enquanto a Luciane não aparece por aqui, eu queria que vocês falassem comigo, mandassem comentários para me dizer se vocês realmente já têm algum tipo de conhecimento sobre as barras. Eu vi que o Nilo perguntou bastante hoje no Instagram e a Luciane respondeu para ele, falou sobre o bate-papo que a gente ia ter aqui agora à noite. Ela realmente é a mais capacitada para falar sobre o assunto, né? Mas eu estou tentando trazer alguns esclarecimentos para você sobre o que eu estudei, com ela e sobre o que eu conversei com outras pessoas. Não é isso? Oi, tem mais gente entrando. Oi, Luciane, bom que você chegou por aqui. Já vou te chamar. Vamos lá, vou chamar a Luciane. Olá! Como é que está? Como é que tá o som? Tá bom? Tá bom, pra mim tá ótimo. Pra mim tá Beleza. tudo bem. Pra você, eu também tô. Tá me ouvindo bem? Tô. Show. Tranquilo. Então tá bom, graças a Deus. Luciane, você já me conhece, conhece meu trabalho, já falamos bastante sobre a questão das barras de axis aqui com as pessoas, eu já comecei a dar uma introdução, mas eu queria que você se apresentasse pra gente, falasse do seu trabalho e falasse também sobre essa técnica tão importante que está sendo tão difundida aqui no nosso país. Bom, eu sou Luciane, né? Trabalho com psicologia já há 30 anos. Na verdade, o desenvolvimento de pessoas, o contribuir para o bem-estar das pessoas sempre me empolgou muito. Então, isso me fez buscar muitas ferramentas, né? Desde as ferramentas na pós-graduação em gestão de pessoas, e outras formações acadêmicas, né, como a formação em programação neurolinguística, bioenergética, Gestalt, como as formações em técnicas mais energéticas, né? Então, por que buscar uma variedade de ferramentas para desenvolver o meu trabalho? Porque todo mundo, né, tem uma questão, e essa questão é muito particular. Eu costumo dizer que água, cada um no seu quadrado, né? Então, as pessoas têm necessidades diferentes e a gente não pode funcionar como prego, né? Para o martelo, todo problema é um prego, né? E não é assim. Cada um tem uma necessidade especial, tem uma facilidade no que ele aceita, tem uma aderência, né? Então, existe aquelas pessoas onde você precisa ser mais racional, muito mais, vamos dizer assim, teórico, acadêmico, outros você precisa ser mais metafórico. Quando a gente trabalha com criança, isso é muito mais forte, né? Houve uma época que eu tinha uma secretária que ela dizia: doutora, a senhora fica jogando futebol no 10º andar, pelo amor de Deus, vai estourar uma janela dessa, vai dar problema. Mas a gente precisa se adequar ao público, né? E em 2017, olha, em 2017 eu comecei a ouvir sobre a barra de axis, em 2018 eu ingressei, aceitei ingressar para ensinar. Então, a princípio, eu fiz para conhecer, né? E depois eu, então, começo a querer mergulhar nessa área. A barra de axis, ela tem uma existência no Brasil de aproximadamente 5, 6 anos. Ela foi criada por Gary Douglas e o co-criador é o Diane Hare. O Diane Hare, ele é mais, vamos chamar assim, mais publicitário, né? Então ele tem
esse livro que se chama Sendo Você, Mudando o Mundo. E o convite do Axis é que a gente tenha consciência, que a gente abandone o julgamento e entre na possibilidade de observar com consciência tudo o que está acontecendo. E E é aí, o próprio julgamento também, né? O julgamento é, que a gente faz com a gente mesmo. exatamente, é olhar uma situação de forma que a gente consiga escolher. Quando eu entro numa situação e eu estou julgando, né? Então, por exemplo, nós estamos em dois lugares e uma pessoa fala assim: olha, aquela cadeira é macia, aquela ali é dura, qual que você quer escolher? Então, eu não tenho escolha, né? Porque eu julguei que uma é boa e outra é ruim. Né? Quando eu tenho consciência, eu vou perguntar: como é essa cadeira? Como é a outra cadeira? O que que eu preciso agora? Porque se eu sentar com uma coluna ruim numa cadeira muito macia, eu vou sair de lá pior do que eu entrei, né? Entendi. Então, eu Agora, preciso Luciane, escolher. algumas pessoas me fizeram algumas perguntas aqui Manda ver. no direct. E aí eu queria te fazer para a gente conseguir responder, porque elas estão aqui, essas pessoas estão aqui e eu queria responder para elas. Eu não Primeira estou coisa. com óculos, então tudo que aparecer para ler está na sua responsabilidade, beleza? Beleza. Eu leio bem sem óculos. Vamos lá. Primeira coisa. As barras funcionam de que forma? Pelo que eu estudei, pelo que eu pesquisei, para a gente conversar aqui, são pontos que estão na nossa cabeça. Estou falando de forma bem leiga, para que você possa esclarecer para a gente. Pontos que estão na nossa cabeça, que são tocados pelos facilitadores, e com isso a gente consegue ativar alguns setores da nossa mente. É isso? É mais ou menos uma reprogramação mental? É isso? Não. Por que não é uma Então, o que é? reprogramação mental? A ideia das barras de Axis, que é o início de uma caminhada dentro do Axis Consciousness, né? As barras de Axis, ela tem 8.000 ferramentas. E as barras de Axis é uma porta de entrada numa técnica muito, extremamente nova e revolucionária para nós, né? Então, esses 32 pontos em que especificamente a barra de Axis trabalha, ela despressuriza, ela tira as cargas que nós criamos com pensamento, sentimento e emoção nas mais variadas áreas. Relacionamento, as impressões que a gente recebeu dos nossos pais, dinheiro, sexualidade, a impressão que a gente tem no nosso corpo. Então, nós temos uma visão limitadora. Nós somos uma potência. E muitas vezes essa potência não se manifesta, essa potência não. A gente não usa para resolver as nossas questões, porque a gente fica contando mentira para a gente. Que a gente não pode, que a gente não vai, que a gente não consegue. E isso é um ponto muito importante para fazer um trabalho preventivo com as crianças, né? Porque hoje algumas afirmações que nós fazemos, nós adquirimos dos nossos pais, né? Sim, as crianças vão Então, adquirir de nós. exato. E aí é muito importante que a gente consiga ter essa consciência quando a gente já está passando essas informações para os nossos filhos. Porque a gente sabe que existem frases que não devemos repetir para as crianças. Mas até que ponto isso vai criar aquele trauma que a gente costuma dizer, não faz isso que traumatiza. É nesse trauma que as barras de Axis atuam? É nesse trauma que as barras de Axis atuam e essas afirmações, o que a gente indica é que a gente possa dar não só uma afirmação taxativa, não faça, né? Mas mostrar para ele assim, olha, se você fizer isso, vai dar essa consequência. É isso mesmo que você quer? Dá um pouquinho mais de trabalho, você vai usar duas, três frases a mais, mas você traz para aquele que está recebendo, que pode ser o marido, a esposa, o filho, o aluno, você traz para ele uma possibilidade de consciência. E
portanto, escolha, né? Que foi aquela questão que eu coloquei anterior, entendeu? Entendi. Então, eu preciso ser prática, infelizmente, em relação aos exemplos. Se eu estiver sendo prática demais, você pode me dizer. Por exemplo, uma criança que tenha medo, que tenha adquirido esse medo por causa de um desenho que viu, algo que trouxe aquele medo, e a partir daí ela mudou o comportamento. Aplicando as barras de Axis, aquela criança consegue melhorar isso, nem que seja aos poucos. A gente sabe que não é, não deitou, levantou novo, a gente sabe que isso não acontece. Mas aos poucos a gente consegue lidar com essas sensações de forma diferenciada. Sim, porque quanto mais você trabalha as barras de aço, mais os impedimentos são retirados. Então, o indivíduo se empodera, se fortalece. E as barras de axis, elas não se limitam aos 32 pontos. Elas também trabalham o que a gente chama de processo verbal, né? Então, quando você usa a pergunta de maneira favorável, né, você começa a abrir opções para essa criança. Então, eu tô com medo do escuro. Né? E aí você vai levantando questões com ela, onde ela começa a perceber que nesse escuro, se ela for, vamos dizer, né, acostumando os olhinhos dela, ela percebe que esse escuro não existe. Né? Então a gente precisa vencer o medo inicial e mostrar as possibilidades que existem mesmo dentro de uma situação que a gente chama de bloqueado. Como você falou sobre empoderamento, então as barras de Axis também ajudam na autoestima da criança, né? Porque a gente percebe que tem crianças que se comparam o tempo todo, né? A competição que a letra é mais bonita, que ele desenha melhor, ele corre mais. Isso incomoda a gente também, pelo menos a mim incomoda. Uma coisa muito encantadora para mim nas barras de Axis é que ela nos mostra, vamos dizer, dentro do nosso discurso Brasil, ela nos mostra que nós somos imagem e semelhança do Criador. Né? Então, nós precisamos manifestar isso. Talvez não seja do seu tempo, mas existia um carnavalesco que se chamava Joãozinho 30. Lembra dele? Já ouviu falar? Claro que é do meu tempo. Claro que é. Eu tenho 38, não conta pra ninguém, não. Então, e ele dizia que sagrado seria o instante onde as pessoas não precisassem descer do morro para se vestir de rei, rainha, duque, duquesa, mas que eles reconhecessem a sua soberania. Quando você reconhece a sua soberania, você começa a fazer uma seleção natural. Não é qualquer palavra que você usa, não é qualquer ação que você usa, não é qualquer lugar que você está, nem com qualquer pessoa. Concorda comigo? Então, o que a barra de Axis usa? Ela usa as ferramentas dela para dizer exatamente a mesma coisa. Nós temos uma soberania, nós temos uma possibilidade de resolver impedimentos, de transformar bloqueios, de ampliar os nossos resultados. Então, vou te dar um exemplo prático, como você disse. Eu tenho uma criança que quando chegou, mais ou menos, isso aconteceu o ano passado, onde eu estava atendendo de forma bem frequente em presencial, né? Então, essa criança, quando deu mais ou menos julho, agosto, ela vinha de uma nota de 8,9, 8,9, e aí aconteceu um entreveiro entre o pai dela e a mãe dela. E ela foi de 8,9 para 3,4. Né? E aí a mãe trouxe apavorada, a escola falou, está acontecendo alguma coisa, e nós então começamos a trabalhar a barra de Axis, e eu digo, olha, eu acho que em torno de umas 6, 8 sessões, né, a gente consegue um bom resultado. Esse menino, ele fez 4 barras de Axis, portanto, ele foi trabalhado 4 semanas, e nas 4 semanas ele retomou a aula dele, a nota dele. Né? As barras de Axis que fizeram isso? Não. As barras de Axis mostraram para ele que ele pode ter um foco maior, que ele não é refém do ambiente, que ele é alguém que tem sabedoria, é alguém que tem um conhecimento que mora no coraçãozinho dele. Então, quando ele se empodera disso, ele parte para estudar com uma satisfação infinitamente maior do que quando a cabecinha dele está tentando resolver um problema que não é dele.
O que está acontecendo com o pai Entendi. dele, com a mãe, na verdade, não é nem com o pai dele e com a mãe dele. Não é o pai e a mãe que brigam. Quem briga é o esposo e a esposa, o marido e a mulher. Sim, Né? Muitas os vezes pais, as se pessoas tivessem brigado, não confundem. tinham te procurado. Elas confundem as coisas, né? E começam a dizer, porque sua mãe, porque seu pai. Não, não é sua mãe, é seu pai, é minha esposa, o meu marido, né? Então, Sim, quando a gente começa a mostrar para essa criança, e isso ela vai se abrindo, quanto mais ela recebe as barras, ela é como se ela fosse tirando. A gente diz que a carga energética depositada com pensamentos, sentimentos e emoções tensos e densos fazem com que o indivíduo como se ele se encouraçasse, como se ele se prendesse. E as barras de Axis, ele vai trazendo uma liberação. Consequentemente, acontece esse empoderamento. e assim, para aquela criança que tem a dificuldade de entender que ela não aprendeu a ler agora, mas que ela pode aprender a ler amanhã, não tem problema nenhum. Que ela não aprendeu a pular agora desse jeito, mas amanhã ela vai conseguir aprender, porque é um trabalho longo, contínuo, no aprendizado mesmo. Na As barras verdade, também podem individual, ajudar. né, Camila? Individual, porque às vezes você Exatamente. tem dois filhos, você no seu caso, você vai ter, né, duas crianças e Eu tenho que, três. não, mas eu sei assim, você tem duas crianças que vão estar teoricamente crescendo junto, mas Na são mesma idade. altamente diferentes, né? Um tem uma Totalmente habilidade para pular, diferentes. outro tem uma habilidade para contar. Então, quanto mais ele Isso. vai percebendo quem ele é, né? Eu acho que é mostrar que cada um tem o seu valor na fila do pão. Sabe como é que é? E Eu não aí as preciso. barras de Axis ajudam a gente nisso? Muito, muito. E veja que o Axis, ele investe de uma forma tão incisiva nisso, que ele, nos cursos que ele oferece, né, que nós hoje somos facilitadores, as crianças até 14 anos, elas não pagam. Quando elas são acompanhadas por um responsável, ela não, ela é registrada no Axis como dependente daquela pessoa, mas ela não paga, não tem ônus, né? De 14 até 16 anos, então ela vai pagar 50%. Então, de alguma forma, é como se o Axis dissesse assim: eu vou investir na criança. Quando a gente fala do trabalho que o Gary Douglas faz no mundo, porque ele está presente em 178 países, eu acho sempre interessante dizer que a pretensão dele é ter um praticante de barra de axis em cada lar. Por quê? É como se a gente tivesse um hospital na mão. Né? Vamos aplicar uma barra, você tem alguém que está ficando irritadiço de graça, vamos aplicar uma barra, né? Então, por Agora exemplo, você aí funciona muito. na Termina, minha termina. casa, a minha filha aplica. Então, eu aplico nelas e a minha mais velha aplica em mim. Então, a gente troca e cria um ambiente de consciência dentro de casa. Muitas das coisas que hoje a gente está enfrentando, a gente sabe que se a pessoa tivesse um pouquinho só de mais consciência, a gente não estaria na situação que a gente está. A gente fala muito, com certeza, a gente fala muito sobre a questão. Eu estou no nicho da maternidade, né, cuidando de crianças pequenas. Meu mais velho tem só 6 anos, ele ainda é pequeno. E a gente fala muito sobre essa irritação das crianças que você falou agora. Que as crianças às vezes respondem a gente de forma irritada, ou se não conseguem algo naquele horário, naquela hora. Eu aqui em casa mando exercitar a paciência toda hora. Tipo, calma um pouquinho, respira, exercita a paciência. Mas muitas vezes somos nós que perdemos a paciência com eles também, por repetirem ou por pedirem alguma coisa imediata. As barras também fazem com que a gente se torne mais tranquilo ou que a gente pare para pensar antes de agir. Muito mais, porque quando você está atuando na resposta, você já está concluindo e limitando tudo o que você está fazendo. Se você admite as infinitas possibilidades, ou seja, você está no estado de pergunta, você vai buscar alternativas, você vai explorar novas possibilidades. Então, você pode transformar uma situação que, a princípio,
se descreve com tensão como uma possibilidade para a gente explorar o potencial da casa. Ok, tá nervoso? Como é que pode melhorar? O que tem aqui que a gente pode observar que não está sendo dito, né? O que está rolando? Senta aqui com a mãe. Quer falar agora? Ou vamos fazer o seguinte, você está irritado, eu também estou. Sou filha de Deus. Faz assim, vamos dar um tempinho? Daqui a pouquinho a gente Sim, a gente conversa? faz isso. Né? Beleza, passou, ok, olha só, você desculpa, eu gritei com você, mas o dia da mãe foi difícil, não passei um dia legal. Tem alguma coisa que você gostaria de falar? Você está sentindo, tem algo que, poxa, mãe, você só fica no celular e não fala comigo? Ou, poxa, mãe, você chega em casa cansada e já vem gritando comigo? Ou, entendeu? Então você cria essa possibilidade, né? E até também, muitas vezes, agora não, por conta da pandemia, mas antes, a gente já abria a porta irritada. Porque passou um dia super sobrecarregado. E quando você tem uma relação transparente com seu filho, abriu a porta, as minhas mesmo, quando eram menores, elas meio que, sabe quando abre o mar vermelho? Vai cada um para um lado, eu passo no meio, vou tomar meu banho, vou refrescar a cabeça, vou fazer minha oração e dizer, oi pessoal, boa noite. Né? Mas você imagina, Agora, quando essa você está... oportunidade que você está falando, pode Diga. continuar. Essa oportunidade que você está falando, pelo que eu estou entendendo, as barras fazem com que a gente consiga colocar para fora o que a gente tem de melhor. Sim, sim, perfeito. Entendeu? Porque Tipo assim, a na gente minha potencialidade, acredita, eu não sou muito calma, mas eu tenho facilidade de me comunicar, eu vou usar aquela comunicação para me tornar mais calma. vai Isso? fazer dessa sua habilidade a ferramenta que vai favorecer para que o ambiente esteja melhor. Porque, em geral, nós temos uma tendência ou de buscar o errado no outro, você está errado nisso, não fez isso, e aí aponta o dedão o tempo inteiro, ou a gente fica assim, meu Deus, eu não sou uma mãe boa, a minha forma de falar com as crianças não está boa, eu não estou conseguindo ser a esposa que eu gostaria, então eu vou me transformando num muro de lamentações. Aí a pessoa já olha para você e se diz o que foi. Aí a pessoa já pede um negócio e já diz, não posso dar. Por quê? Porque você já está sobressaltada. Percebe? Então é importante que você consiga olhar para o lugar e dizer, ok, tá, tudo bem, tudo bem. Uhum. O que tem Luciane, aqui que eu não estou percebendo? uma coisa muito importante que aconteceu comigo, eu quando estava grávida dos gêmeos, eu percebi que o meu filho estava com ciúme da minha barriga, de todo mundo acarinhar minha barriga, de todo mundo me dar presente só para os gêmeos, aquela coisa toda. E aí eu procurei um psicólogo para ele e foi maravilhoso, que hoje ele é o melhor irmão do mundo. Aí as pessoas falam assim, mas as crianças nem nasceram, e você já levou ele para o psicólogo? Eu falei assim, gente, ele é um irmão maravilhoso, ele não tem ciúme, ele reclama só de ter que ajudar demais, mas ele ajuda muito, assim, e por conta própria, e não deixa a gente falar mal do seu, disser assim, para, João, você tá chato. Mãe, não fala assim com o João, entendeu? Ele tem essa coisa, eu me orgulho mesmo. E eu fico pensando, as barras poderiam ter me ajudado também, para trazer esse fortalecimento para ele, deixar ele mais forte. Sim. Você acha E que uma coisa as que as barras pessoas preparam a criança entendem para as situações? o que acontece assim, as pessoas tendem a partir sempre do errado. Então, vai para o psicólogo é porque está com um problema. Está fazendo terapia, coitado, não está bem, né? Então, hoje é chique, está fazendo coaching, está fazendo mentoring. Né? Eu já cheguei num congresso e a pessoa disse, pelo amor de Deus, não diz que você é psicóloga, fala que você é coaching. Eu digo, Jesus, eu passei 5 anos estudando para me envergonhar da minha profissão, né? Mas, por quê? Porque as pessoas estão buscando o errado, tá? E a barra de Axis, ela procura nos alertar do que é possível. Tanto é que ela tem uma área específica de trabalho com autismo, TDAH, as crianças com deficiência de aprendizagem, e eles que chamam essas crianças de X-Men, né? Por quê? Legal. Porque ele começa a trabalhar toda a potencialidade que essa criança tem. Quando ela está muito empoderada, ela inverte o jogo. A nossa tendência, né, nessa nossa realidade, é querer consertar o que não está bom.
Entendeu? E Sim, aí, sim. o que que o Axis fala? Não, vamos fazer o caminho inverso. O que que ele tem de potencialidade? Eu estava observando, eu recebi, porque aí a gente acaba recebendo informação de todos os lados, né? Esse Sim. direct é muito legal. Alguém levou o filho para o supermercado e o filho sumiu da vista dela, né? E quando ela chegou, tinha uma gôndola que estava uma bagunça. Quando ela chegou, a gôndola estava milimetricamente arrumada, Totalmente arrumada. né? Então, será que qualquer um tem paciência para fazer isso? Percebe? Então, essa criança que, aspas, é vista como deficiente, quando você trabalha a deficiência, você reforça a deficiência e enfraquece a relação com ela. Quando você faz o caminho inverso e você reconhece a potência dela, trabalha a potência dela, ela se encoraja, ela se fortalece para enfrentar tudo que tem de. São limitações. Não é que a gente vai fechar os olhos para a limitação. Não, não é isso, ele é um X-Men. Para! Ele é sim, ele é alguém que tem potência, ele é alguém que tem habilidades. Agora é muito complicado você ter uma criança que é super agitada e ao invés de você achar alguma coisa que ela se identifique para se ocupar, você ficar na orelha dela. Para, não enche o saco e aperta a criança e fica um negócio que a mãe fica irritada, quem está assistindo isso fica irritado, a criança fica tensa. Poxa, nesse momento de pandemia, as pessoas dentro de casa estão irritadas. Como é que a criança não vai ficar, meu Estão. Deus? É verdade. A minha mãe fala que tem coisa que a gente faz com a criança para torturar a criança. Tipo, a criança não gosta de ficar parada e a gente leva a criança num casamento. A criança não quer. Você está torturando a criança, né? E Né? você não está Então, percebendo. é não olhar para o momento dela, não olhar para a habilidade dela e respeitar só, né? Então, quando eu me vejo valorizada, eu com muito mais naturalidade consigo valorizar o outro. Então, esse é o movimento que o Axis faz, percebe? Então, ele vai dando aos pais, aos familiares, essa habilidade, porque ele começa a se tratar assim. O adulto começa a reconhecer que, opa, para um pouquinho. Ele não vai mais procurar mais o errado, ele vai procurar as possibilidades, né? E isso com muito mais leveza, com muito mais facilidade, alegria e glória, que é o principal mantra das barras de Axis, embora as pessoas entendam que facilidade é moleza, não é isso. Facilidade é estar dentro de um fluxo. Entendi. Eu consegui me enquadrar onde eu me sinto bem, feliz e onde eu vou render mais. Sim, você já Entendi. pensou se todos nós hoje, né, existe uma coletânea chamada Conversando com Deus, é uma trilogia, e ele faz a seguinte pergunta: se cada um de nós fizesse, se dedicasse ao que exatamente a gente gosta, né, com habilidade, o quanto nós seríamos mais satisfeitos profissionalmente, satisfeitos quando a gente retorna para casa, mas a gente faz tudo com muita dificuldade. Então, eu tenho que trabalhar no que dá dinheiro, né? E aí, como eu tenho que dar dinheiro, eu faço de má vontade. Como eu faço de má vontade, eu não consigo render. Uhum. E se eu não consigo render, eu não sou bem pago. Oi? Né? E Agora, aquela pessoa Luciane, que faz o que gosta, ela é natural, ela flui naquilo, ela trabalha horas e horas e nem sente. E as pessoas, então, percebem a contribuição dela em larga escala e, consequentemente, ela também recebe na mesma proporção. o que gosta e aquilo que tem facilidade para fazer, né? Sim, claro, entendeu? As Isso. habilidades, todos nós temos uma E assim, habilidade. e a gente não está dizendo aqui que as pessoas não podem desenvolver habilidades. Só um minutinho. Ah, Eu voltou, voltou. perdi.
Ah, então tá. Você travou. Vamos lá, Tá. foi o seu aí. Luciane, a gente não está querendo dizer aqui também que as pessoas não podem tentar se desenvolver dentro daquilo que não são experts. Né? Por Não. exemplo, às vezes por exemplo, posso não fazer algo maravilhosamente bem, mas não é por causa disso que eu tenho que deixar de fazer aquilo. Eu posso tentar me melhorar, estudar, me Você preparar para pode, melhorar aquela. Camila, começar por onde você tem facilidade, lembra? O X-Men, ele não engana ou não. O Travou, você me X-Men, ouviu até onde? ele não engana. Isso. O X-Men, a gente vai procurar valorizar o que ele tem de habilidade para que ele tenha condição de trabalhar e transformar as inabilidades. Ele pode não se tornar um expert, mas ele pode olhar com um novo olhar aquilo que ele tem como limitação. Agora, por que para as crianças é mais fácil? Porque elas têm menos julgamentos, é isso? Criança não pergunta, né? Quando a gente bota lá, por exemplo, em cima da mesa e fala assim, vem com o colo da mamãe. Ela não pergunta assim, tu vai me pegar mesmo? Ela não pergunta, ela vem. Você me aguenta no colo? Você vai, né? Ela não faz isso. Se ela Sim. gosta de você, ela lança, né? Então, eu tenho uma pequena, nós fizemos até uma live com o Leandro Nunes, a filhotinha Uhum. dele, né? Eu tive a oportunidade de atendê-la. Então, no primeiro dia, ela chegou meio enjoadinha, meio dormindo. Eu falei, deixa ela. E fiz nela dormindo. No segundo Entendi. dia, ela pulou para a maca. Ela veio para a maca, Ah, né? E aí eu fiz. Claro que o tempo que a gente faz de barra de axis numa criança não é o tempo de um adulto, né? As resistências claro. são outras, entendeu? Mas ela já vinha com uma outra predisposição. E isso trouxe um novo rendimento na escola, isso trouxe um nível de responsividade muito diferente, coisas que às vezes ela não respondia, não elaborava, ela trouxe à tona, então ajuda demais. Agora, se ela não gostar, você não bota a mão em mim, não. Ah, minha amiga, então você vai fazer outras técnicas para você oferecer a barra de axis, entende? A importância de você ter um leque de material para você preparar um ambiente para trazer a barra de axis. Porque ele pode dizer, não, eu não quero, não bota a mão em mim, eu detesto que bota a mão em mim. Né? Eu tive um adolescente que assim que eu conheci, eu era bem iniciante né, no Axis, e eles dizem que fazer barra de axis é deletar informações. Para nós, deletar é algo que é traduzido muito diferente do que para um adolescente que lida de forma ostensiva com o computador. E aí ele Não, é foi, natural. acessou, Para ele, o computador faz parte do corpo. e aí ele virou para a mãe dele e falou assim: eu não quero, ela disse que vai eliminar todas as minhas coisas e eu não quero ficar vazio. Percebe? Então, eu não sabia que eu poderia ter esse tipo de reação, entendeu? Então, eu penso que quanto mais a gente vai amadurecendo, vai conhecendo outras ferramentas, vai afinando a escuta, a gente tem uma assertividade infinitamente maior com essa criança. Mas é importante também que a pessoa que aplica a barra de axis seja uma pessoa preparada psicologicamente. Né? Porque não pode ser qualquer pessoa. Tem o treinamento, a Camila, olha capacitação só, dessa pessoa. veja bem, eu acho que eu sou extremamente suspeita para responder isso para você, tá? Porém, o que eu penso é o seguinte: a questão não é aplicar a barra. A questão é a hora que você mexe na barra e a barra dispara um algo mais que não estava previsto naquele momento, a pessoa tem escuderio para transformar aquela situação? Essa é a questão. É isso que eu Entendeu? penso. É isso que eu Então, penso.
Mas isso eu penso que seja até na sua situação. Ir lá, olhar para uma situação com o papel na mão, anotar o que aconteceu e chegar para o editor e informar o que aconteceu é uma coisa. É, Perceber o que não foi dito, concorda? Entender a nuance dos jogos e identificar o que pode e o que não pode falar, isso é só um profissional maduro. Entende? Agora, às exatamente, vezes, as exatamente. pessoas não estão procurando maturidade, elas estão procurando preço. E aí, ela, então, por Entendi. um preço menor, ela vai correr um risco maior. Aí, eu vou dizer que está Uhum. errado? Eu não. Entendeu? Não, cada um sabe de si, né? Isso, Você exatamente. E imagina, também não, a gente não pode forçar, né? Ah, não, dizer claro. que o meu trabalho é mais importante que A, B, C, não. Eu É. sei o tempo que eu invisto, né? O quanto que Estuda, se muitas vezes, prepara. quantas vezes eu deixei minhas filhas sozinhas para eu poder estar num curso? Qual é o Uhum. custo familiar que eu tive para hoje ter a bagagem que eu tenho? Então, isso me dá um valor, né? Sim, claro, claro, com certeza. Outra coisa, Luciana, que é muito importante a gente falar aqui para as pessoas. As crianças, no geral, aceitam melhor. Mas é aquilo que você falou, tem criança que não aceita que você coloque a mão. Mas não quer dizer que ela não vai aceitar depois. Depois de uma Isso, conversa, exatamente. depois de um Perfeito. papo, depois Você vai de uma usar, experiência. você vai usar de outros mecanismos, né? Você pode usar de uma ludoterapia, você pode usar de um reiki, você vai usar de outras estratégias para que esse indivíduo te conheça, né? Porque, E é importante infelizmente, também. hum, Fala, fala você. infelizmente, Interrompi. as pessoas contam muita história umas sobre as outras, né? Uhum. Então, uma coisa é quem você é, outra coisa é quem as pessoas pintam que você é. E isso acontece também com Exatamente. a criança, né? Ela Agora, entra ali, qual é a percepção que ela tem de você? então, é importante que a criança tenha uma percepção dela mesma. Porque a gente percebe que, às vezes, Sim, a criança tem uma potencialidade que ela não reconhece, mas aí cabe entende? a nós, pais, mostrar, né, quem é essa pessoa, como é essa pessoa, né? Eu acho que isso é a grande magia, né? Porque, veja, para que a barra de Axis entre na casa, ela precisa entrar pelo adulto. Então, Uhum. esse adulto acaba se permitindo olhar as possibilidades, olhar o quanto ele está se autovalorizando, se autorreconhecendo, o quanto que ele se permite estar na pergunta ou se ele está somente na resposta, percebe? Então, foi muito interessante porque a barra de Axis ela traz um grande benefício também para as pessoas de idade. Meu pai tem 84 anos, né? E até há bem pouco tempo era uma pessoa que a gente ligava e ele dizia: estou no Rio, estou em São Paulo, estou em Florianópolis. E circulava assim, né? Só que com a pandemia, ele não pode mais circular. Você imagina um passarinho preso de asa grande numa gaiola Uma pequena. gaiolinha pequenininha. E aí, num desses momentos, rolou um estresse lá. Ele, meu irmão, o negócio não ficou bom, nananã. Conseguiram dar a volta nessa situação. E aí, no outro dia, meu irmão virou para ele e falou assim: e aí, pai, o que que a gente vai fazer com essa situação? Ele falou: meu filho, que tal a gente destruir e descriar tudo aquilo que não vai trazer para a gente crescimento? Né? Ele é meu aluno Ótimo. mais velho, né? Vale eu dizer, né? O mais experiente, vamos chamar assim. E ele, então, foi um momento onde ele coloca em prática. Então, o que, que acontece com a criança? Quando ela vê os pais destruindo e descriando as limitações, entrando no estado de pergunta, buscando alternativas, criando um ambiente mais favorável, ela naturalmente faz o mesmo movimento. Do mesma forma que hoje o idoso é, é, tem também essa possibilidade. É quem está falando que eu fiz neurolinguística aqui, Flávia gente? Ribeiro. Flávia Ribeiro. Minha.
Ó, a Foi o Cláudia primeiro Leonora já passou por curso. aqui, Flávia agora. Ah, foi o primeiro curso que eu dei em Campos de Goytacazes, foi o curso de programação neurolinguística, e que já tem um bom tempo e que marca nossas almas até hoje. Ah, Flávia, muito obrigada de você estar aqui, fico E honrada. que bom saber que Flávia foi sua aluna, porque Flávia é uma guru para mim. Porque ela tem 3 filhos alérgicos, eu tenho o mais velho alérgico, e foi ela que mostrou para mim assim, olha, calma, o mundo não acabou porque seu filho tem alergia. Calma. A gente vai encontrar um caminho. Eu não posso falar nem dela que eu choro. E eu costumo Mas vamos lá. dizer que as barras de axis, elas são. A programação neurolinguística, você sabe que eu trabalho com ela já há praticamente 30 anos, né? Então, eu Sim. consigo te dizer com muita tranquilidade que as barras de axis são, né? Vamos dizer assim, ela é a manifestação da PNL à potência, entende? Então, se você domina essa ferramenta e você entra no mundo do Axis, e é um passeio assim, muito divertido, muito gostoso. Meu Deus do céu. Ela disse que você era uma garota no dia da. Quando você fez com ela. Eu estou com 54 e eu vim para cá, quando ela me conheceu, eu estava com 28. Então, tem realmente Tem tempo, tem tempo. muito tempo, muito Agora, tempo. Luciane, eu acho que a gente já está com o tempo excedendo e eu queria te fazer duas perguntas. Uma, como é a prática das barras? A pessoa fica deitada, a criança, por exemplo, estamos falando de criança, vai até um consultório, como funciona? Pode ser aplicado na casa da criança? Prática mesmo, como que é o esquema, como que é a Para ser, logística do negócio, como diz meu marido. Como que é a para logística, ser Camila? aplicado em casa, né, é necessário que tenha ou uma cadeira apropriada ou uma maca, né? Então pode se Sim. aplicar em casa. Volto a repetir, a proposta do Gary Douglas é ter praticantes em casa. Então a ideia é que as mães ou os pais se apliquem, né? Então haja uma troca dentro de casa. O tempo que a criança é, recebe é muito menor e os resultados são muito maiores. Então, o adulto ele vai deitar na maca, a gente vai ficar quase 1 hora. E pode ser que ele não receba tudo que é possível, mas a criança ela fica de 15 a 20 minutos e se ela deitou e deixou, ela mergulha nesse auto-reconhecimento. Então, se preconiza de 8 a 10 sessões para perceber uma mudança significativa. Há algumas pessoas que elas têm uma ansiedade, uma permissão e uma vontade tão grande de mudar que com a primeira, segunda sessão ela vira chaves que ela talvez não perceba ali naquele momento, mas na outra sessão ela já diz, olha, fiz isso, percebi isso, me caiu tal ficha, eu observei tal coisa. Então, na psicoterapia, né, eu sou psicóloga e eu também, eu costumo dizer, gente, eu não me tornei praticante, nem agora eu sou só barra de axis. Ela é mais uma ferramenta para mim. Mas o que eu observei é que antes, na psicoterapia, eu tinha pessoas que levariam de 6 a 8 meses fazendo uma terapia e elas hoje levam de 2 a 3 meses. Então, isso é muito veloz. Trouxe para nós uma velocidade, uma efetividade infinitamente maior, principalmente porque hoje a gente não tem tempo nem dinheiro para ficar Sim. enrolando em É. cima de uma questão. Então, ela nos deu uma velocidade muito grande. Como você falou, assim, a pessoa está disposta a mudar. Nem a mudar, né? Descobrir o que tem em si, né? A valorizar o que tem Sim, mas dentro o de que si. acontece é que muitas vezes a gente pinta um quadro tão feio de nós mesmos, sabe? Que a gente tem medo de abrir a cortina e olhar. E aí esse medo nos impede, né? Eu já tive algumas pessoas onde elas perceberam uma luz tão grande que ela falou, Luciana, eu tô com medo da minha força. Eu tô com medo da minha realização. Foi, é sério. E a pessoa falou, não vem mais não, porque eu sei que eu posso muito. E se eu puder muito, é capaz de eu me afastar de pessoas queridas, né? Então, às vezes, em nome de não perder certas coisas, a gente
mesmo que sejam coisas que não estão contribuindo, não estão nos transformando, mas é melhor ficar num ruim conhecido do que um próspero desconhecido. Então, o desconhecido, mesmo bonito, ele nos assusta. E assim, a vida é feita de escolhas, né? A gente tem que escolher se a gente quer se transformar naquilo no melhor que a gente pode ser ou não. É, Eu costumo dizer que a eu só queria maternidade me acrescentar, transformou. Camila, assim, principalmente pelo seu público, que eu me questiono se a vida é de escolha, sabe? Porque se a minha mãe contou que eu tenho que eu não posso, que só vou se eu fizer isso ou aquilo, ela me tirou muitas das minhas escolhas, entende? E Não, aí escolher fazer parte, por exemplo. não, entendo, mas assim, é importante até, teve um rapaz que quando a gente estava divulgando, né, ele falou assim, por que que eu sinto um monte de dor? E aí eu disse para ele, o nosso corpo tenta nos dar informações. E às vezes ele está dando uma informação de como eu não estou sendo cuidadosa com o meu corpo. E aí ele me dá um problema de estômago, ele me dá uma dor de cabeça, ele vai tentando gritar. Porém, eu estou tão assustada com as minhas fantasias que eu não consigo ouvir. Percebe? E aí, nesse momento, eu deixo de ter escolha. Então, em Entendi. alguns momentos, eu diria o seguinte: está com medo? Vai com medo mesmo. Sabe? Só procura conhecer se o profissional é Mas, um profissional que você pode confiar. Mas se você está mas a com medo, maternidade é isso. vai com medo mesmo, entendeu? E Mas você a vai acabar maternidade é descobrindo. isso. Porque quando você tem o bebê, que você chega no quarto, que você olha para o bebê, você olha para ele e pensa. Clícia me disse isso uma vez e aconteceu exatamente comigo. Você olha para a criança e pensa, meu Deus, agora sou eu e ele. E aí? Porque Exato, acabou, né? exato. Não tem Uhum, mais o que fazer. E aí você vai com uhum. medo mesmo e se transforma em mãe, né? Não tem jeito. Isso não acontece só quando você vai parir, quando você vai adotar uma criança também. Quando a criança chega e você olha para ele, você pensa, eu sou a responsável por essa criança agora. Né? Eu preciso. E, na verdade, a gente precisa, se nós acreditamos que somos imagem e semelhança do Criador, nós precisamos confiar que a luz mora dentro de nós. E se ela mora dentro de nós, pode doer, pode ter uma casquinha, pode ter um impedimento, mas vai com medo mesmo que você descobre. Isso aí, vamos, como disse Flávia, vamos nos liberar dos estereótipos. Luciane, eu queria que você Uhum. deixasse. Acho que já deu, né, a mensagem que eu gostaria que você desse para as pessoas para falar sobre medo. Pode falar mais alguma coisa se você quiser. Eu quero muito te agradecer, porque eu acho que nós temos que cuidar dos nossos filhos para que eles se tornem pessoas preparadas para o mundo que está aí. O mundo que está aí não é fácil, não é simples, e a gente não pode escolher o futuro deles. Eles têm que escolher o futuro deles. A gente só está aqui para ajudar. Sim. É É, óbvio, é óbvio que eu quero que o meu filho. Eu gostaria, claro que eu gostaria que meu filho tivesse um melhor emprego, fizesse uma faculdade maravilhosa, que as coisas fossem muito fáceis para ele. Mas pode ser que não seja assim. Pode ser que ele queira botar a mochila nas costas e sair para o mundo. E eu vou ter que aceitar, eu vou ter que entender. Então eu acho que a gente tem que quando, criar quando filhos. você se percebe manifestação da luz, quando você se percebe o soberano, sabe, que existe em nós, quando você reconhece que você é uma rainha, que você é uma duquesa, né? Sem precisar do carnaval, você começa a escolher tudo. Então, nós somos manifestação da luz infinita. E aí, nisso, quando a gente reconhece isso, a gente entra num lugar e a nossa tarefa é levar essa luz infinita, principalmente para o coração dos nossos filhos, né? Se a gente consegue mostrar para ele a soberania, a beleza, a luz que mora dentro dele, tudo para ele fica diferente. Até o não conseguir, ele diz: tudo bem, daqui a pouco vai ser a Vou minha aprender hora. com isso. Porque ele sabe que existe uma lição de aprimoramento e de luz. Porém, eu não consigo fazer isso para os meus filhos se eu não fiz para mim, sabe? Então, o que eu diria para encerrar a nossa conversa é que cada um aqui se permita, nem que seja ser um fósforo.
Porque a luz, ela nunca perde contra os esforços da sombra, sabe? Ela vence sempre e brilha mais. Então, se você chegar num lugar escuro, não sai de lá entendendo que o lugar é escuro. Se não tem um foco de luz, seja você essa luz, né? Então, que nós possamos ser a luz na vida dos nossos filhos, que nós possamos ser o exemplo para os nossos filhos, que nós possamos prospectar, construir, esperar um futuro melhor. Porque se a gente espera um futuro melhor, o nosso filho vai escolher um futuro melhor. Né? Então, acho que é esse o movimento que a gente tem que investir. Acenda a luz dentro de você, nem que seja um fósforo. Tá ruim? Acende um fósforo. Isso. Porque se a escuridão for muito grande, a sua luz será muito especial. Né? Então, e o seu filho vai te olhar. Não vai ser algo que você disse, foi algo que você fez. Então, seja a luz que você quer que o seu filho seja. Eu quero te agradecer a oportunidade, né? Todas as pessoas que passaram aqui, o carinho, algumas eu consegui ver, que eu botei o óculos, mas não aguentei, como é que fala? A curiosidade é muito grande. Muita gente então, passou aqui, te elogiou tanto, Luciane. Seria tão bom se depois você pudesse ver os comentários. Ai, que bom! Olha, eu fico agradecida, sabe? Fico honrada. Eu não sou de Campos, né? Eu sou de Santa Catarina, mas as minhas filhas são daqui e eu tenho muito orgulho, porque aqui eu tenho amigos como você, né? Amigos como pessoas que são pessoas de verdade queridas no meu coração, e eu sou muito grata por tudo que eu consegui até aqui. Todo mundo junto, né? Porque a gente está tudo meio que junto e misturado, não é isso? É isso aí. Olha, minha mãe sempre diz, você falando sobre ser luz na vida, minha mãe sempre fala uma frase, me repete essa frase todos os dias. Educação, minha filha, é exemplo. Não adianta falar, tem que fazer. Então vamos lá, vamos fazer por eles, porque a gente não tem só que criar um mundo melhor, a gente tem que criar pessoas melhores para que o mundo fique melhor. E a gente vai criar pessoas melhores sendo pessoas melhores, sabe? Sim, com mais certeza. do que a gente ter expectativa de que o mundo mude, a gente tem que ter a ousadia de se modificar para isso, né? Então, se a gente conseguir fazer, a gente chega lá. Meu amor, com Finastê. Minha prima Tamires Sanz está te eternamente grata a você, tá falando de você aqui a live inteira, ela é apaixonada por você. E ela é uma pessoa que não fala. Se ela falou pra você, meu amor, fique muito, muito, muito feliz com isso. Você recebeu o maior prêmio da vida. Gratidão. Um beijo. Paz. Tchau, gente. Vai ficar salvo aqui no IGTV. Opa, não tô conseguindo sair. Não. Beijo, tchau. Beijo, peraí, Luciane, peraí. Gente, vamos tirar nossa foto. Eu quero que vocês printem. Printa, gente. Printaram? Pronto. Beijo, fica com Deus. Beijo, Deus te abençoe. Obrigada.